A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Amém. Amém, né? Somos homens de Deus, cheios de fé e graça, buscando ainda mais do conhecimento, né, da presença do Senhor. Quero aqui pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 6 alguns versículos. E já aproveitar de início, agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco, né, daquilo que o Senhor tem na minha vida, né, e agradecer à Igreja Metodista Wesleyana de São Brás, né, a vida do presbítero Nilton, do pastor presidente, né, do pastor da igreja, que o Senhor venha abençoar, prosperar ainda mais o trabalho que os irmãos estão reiniciando novamente, que o Espírito Santo possa conduzir e trazer ainda mais homens, né, para estar à frente da obra de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Trago um abraço do meu pastor presidente também. Tinha trazido a carta, mas o nervosismo de vir trazer a palavra para homens de Deus que tem experiência, que tem palavra, né, que tem experiência com Deus, e acabei me esquecendo, mas eu tenho o telefone do meu pastor presidente também, né, se quiser deixar para ver a referência, fica tranquilo, né? Sou dirigente pela misericórdia de Deus de uma congregação, está aqui o diácono, posso dizer diácono, né, em nome de Jesus, diácono está junto comigo me acompanhando, é o meu segundo ali na igreja, e o nosso tempo é um pouco menor, e estamos ali, né, como os irmãos aqui trabalharam, um dia estávamos ouvindo um pouco da história da igreja, e os irmãos trabalharam para chegar até esse momento, como a igreja sede nossa lá, e nós também estamos nesse trabalho, irmãos, cavando poços a cada dia, para que o Senhor possa abençoar a obra, amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Atos capítulo 6, vamos ler o versículo 3, em nome de Jesus. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, diga comigo Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Veja lá agora no versículo 10 do mesmo Atos 6. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Agora vá lá para o finalzinho, irmãos. Atos 7, versículos 59 e os 60. Amém, amados? E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Estamos mediante uma palavra maravilhosa, ao qual nós temos aqui Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que poderia ser um nome diferente, os feitos de Jesus por intermédio do Espírito Santo. Então nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que ainda está aberto, porque a igreja metodista wesleyana ainda está aberta. E aqui a igreja primitiva se inicia. Atos 1, você vê a ascensão de Jesus Cristo aos céus, deixando instruções aos seus discípulos e servos, para que não se ausentasse do lugar aonde receberiam a promessa. Os apóstolos, os discípulos recebem essa instrução, sobem até Jerusalém, mas lá não vão fazer qualquer tipo de coisa, a não ser orar ao Senhor, esperando que viesse sobre ele o revestimento para a obra que se iniciara através da vida deles. Então naquele momento, em Atos 2, você vê a descida do Espírito Santo sobre a vida daqueles que ali estavam, mais ou menos 140 pessoas. Haviam mais, mas muitos não criam no que iria acontecer, muitos não criam que a promessa realmente viria naquele momento, e não é de se achar estranho, porque você vê Jesus Cristo, que era o Salvador, que era aquele que ia trazer novamente, aleluia, restituir na vida deles a alegria da salvação, ser morto. Muitos não acreditavam na ressurreição, mas aquele que teve fé, que persistiu naquilo que
Deus. E eu digo para você nesta noite, nesta tarde, início de noite, que aquilo que Deus deu na sua mão, que aquilo que Deus tem prosperado, que Deus tem derramado como palavra de sabedoria para a tua vida, de poder, de unção, continue firme, porque se o Senhor deu a promessa, Ele continua sendo fiel a ela. Então, os discípulos ali começam um trabalho evangelístico. Pedro na frente, e ele e João vão adentrar dentro do Sinédrio, vão ir ao templo à hora nona. Ali acontece o primeiro milagre, coisa maravilhosa, prodígio de Deus, maravilha de Deus. O coxo anda, ao testemunho dele ali naquele momento. E quando o Senhor traz à tona o que Ele vai fazer por intermédio de homens como eu e você, irmão. Nós estamos falando de Pedro, de João, de Tiago, mas nós podemos falar do Johnny, podemos falar do Newton, ou dos demais nomes que aqui estão, porque o Senhor, Ele não precisa de nome bonito, Ele precisa de homens com confiança no Senhor, de homens que estejam uma oratória com o Senhor, de homens que estejam de joelhos dobrados diante do Senhor e pedindo a misericórdia, que o Espírito Santo seja derramado, não somente dentro da igreja, mas sim para alcançar aquele que está caído, aquele que está perdido, aquele que outrora estava sentado nesses bancos, glorificava e exaltava o nome do Senhor, e hoje se encontra em dificuldade. Então, irmãos, Ele chama a mim e a você, a nossa atenção para a palavra nesta noite, para que nós buscamos do Senhor a estratégia, como o irmão falou aqui hoje, que aqui começou uma estratégia novamente, para que o Senhor dê crescimento à igreja e ao trabalho dos irmãos. Então, ali, quando eles têm toda esse parâmetro do milagre, acontece o milagre. Mas eu digo a você que é um homem de Deus, não pense você que se você começar a orar hoje, jovem, se você começar a jejuar hoje, irmão, nada vai acontecer. Pelo contrário, isso move o mundo espiritual, e nesse momento vai começar um ataque sobre sua vida, em palavras, em situações. Algo começará a vir diante de você, que você vai olhar e vai falar assim: não, mas eu estou servindo ao Senhor corretamente, eu estou fazendo tudo aquilo que é pedido. Mas é assim mesmo, Deus tem que lapidar os vasos para que possa colocar água viva dentro, para que possa jorrar por outras vidas. Então, quando acontece isso na vida deles, eles são levados ao Sinédrio. Para quê? Para parar de pregar a palavra. Meu irmão, temos aqui homens de Deus com muito mais idade que eu. Quantas vezes não foi pedido a vocês: pare de pregar o Evangelho, pare de falar do nome de Jesus Cristo. Este nome já está batido, este nome não faz mais nada. Mas, irmãos, eis aqui que um dia escutou a palavra do Senhor por intermédio de outro, e 20 anos de um cativeiro na cocaína foi retirado pela misericórdia de Deus. O Senhor alcançou a minha vida, porque havia um homem de Deus, porque eu posso dizer também uma mulher de Deus, que chegou um dia com propósito, com unção, e disse: ei, Johnny, venha para o caminho do Senhor Jesus Cristo, porque pode ser o último dia teu na terra. Aleluia. E assim, irmãos, na autoridade, no poder e na unção que você tem que falar do nome de Jesus. Irmãos, então ali acontece que eles tentam parar o Evangelho. Pelo contrário, quanto mais persegue a igreja, mais a palavra crescia. Então, no capítulo 4 de Atos, você vai ver ali que depois da cura, Pedro está perante o Sinédrio, perante aqueles homens da lei, que falam e dizem o que quer, falam que é de Deus, mas não proferem o seu testemunho, não é corretamente com ele. Então, naquele momento, irmãos, que eles estão ali, eles são açoitados. Hoje você não sofre mais um chicote, hoje você não sofre mais uma paulada, posso dizer assim, digo aqui, irmãos, ainda não chegou até aqui, mas vai buscar um pouco na história. Eu sei que esta igreja tem história. John Wesley, um grande avivalista, um anglicano, e eu sei dos grandes testemunhos, porque fui buscar também saber. Um homem que o seu coração ardeu como fogo pela presença do Espírito Santo. Irmãos, hoje não temos o açoite, mas nós temos palavras dirigidas à minha tua vida para fazer desfalecer a minha tua fé. Quanto mais vai chegando o tempo da volta de Jesus, mais pessoas dizem assim: ei, esse Jesus não volta mais. Esse Jesus do antigo falava que voltava, mas nós estamos já em 2023 e ele não volta mais. Eu digo a você, cada dia mais os sinais são mais fortes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A cada dia nós estamos mais próximos do céu de glória, de tudo aquilo que o Senhor deixou dito em João capítulo 14, que Ele foi preparar morada para mim e a você. Você já pensou nisso?
Você vai ver um casal tentando contra o Espírito Santo, irmão. O homem de Deus, ele não pode querer tentar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade na igreja. O homem de Deus não é enganado por qualquer conversinha mole. O homem de Deus não é enganado por qualquer coisinha que fala, por qualquer situação que acontece ao redor dele. O homem de Deus é instruído pelo Espírito Santo, pela virtude e sabedoria vindo do alto para a vida dele. Então, nesse momento, Ananias chega com a sua oferta. Quem olhava falava assim: nossa, quanto dinheiro, quanta coisa trouxe para o Senhor. Mas o Espírito Santo estava com Pedro. Lembra que Pedro foi revestido, ele estava cheio do Espírito Santo. Então Pedro, olha ali, ó, os pés daquele que vão te sepultar. Puf, caiu. Aí ele vai e sepulta a vida de Ananias. De repente, umas horas depois, vem sua esposa Safira, com a mesma conversinha mole, mas não adianta. O homem de Deus está firmado naquilo que o Espírito Santo está dizendo a ele. E posso te dizer que ele não falou aquilo com o seu coração alegre de ver uma pessoa sendo morta, mas alegre porque o Espírito Santo estava falando e confirmando o ministério da vida dele, porque ele foi edificado para levar a igreja até aqui agora que nós estamos. Se tem pastores, se tem presbítero, se tem diáconos, se tem toda uma parte eclesiástica numa igreja, é porque um dia Pedro atendeu o chamado, saiu da sua pesca para ir pescar homens. Nesta noite estamos aqui para isso. Então Ananias e Safira são mortos naquele momento. Gamaliel, um grande homem de Deus ali do Sinédrio, ele está ali e dá um conselho, porque eles vão matar Pedro e João. Mas daí Gamaliel diz assim: ei, se você matar esses homens, você estará tocando no que é de Deus. Eu estou trazendo a minha interpretação aqui, irmãos, mas você pode ler lá em Atos 6, Atos 5. Você vai ver que Gamaliel dá uma instrução, o homem sábio dá uma instrução para aqueles que queriam matar os discípulos. Ele diz: ó, se isso aí foi igual aquela visão de Judas lá e de outros que tentaram falar de Jesus e não deu certo, vai acabar. Mas se for de Deus, você já parou para pensar que essa igreja está aberta porque Deus teve o propósito desde o início dela? Você já imaginou que muitos ministérios também, tanto dos irmãos, mas quanto outros que são centenários e vários anos, foi porque a mão de Deus ainda está ali. Quantas portas você não vê se fechar, irmãos? E não é por nada não. Para abrir igreja você tem que ter a presença do Senhor, a confirmação de Deus, para a tua intimidade com Deus, para que Deus te levante. E entenda o que eu vou dizer aqui agora. Levantar de Deus não é chegar e a gente olha para um pastor, olha para alguém que está dirigindo uma igreja e fala assim: nossa, eu quero ser levantado. Entenda uma coisa, a escada só desce, ela não sobe. Cada dia que você galga alguma coisa dentro da igreja para o Senhor, você está descendo em oração ainda mais para ser humilhado perante os homens. Então, nesse momento, eles recebem esse conselho: açoita a Pedro e João. Irmãos, eu acho lindo isso. Se você não havia lido ainda, ou leu meio na passada como eu, mas pare um momento e medite nisso. Você está vendo dois homens ajoelhados, açoitados, um de cada lado, por fazer o bem. Lembra de quem? Jesus, irmão. Açoitado, cuspido. Sabe quem que era aquele lá? Era eu e você, quando estávamos no mundo perdido. Aqueles que não nasceram no berço evangélico, ou até mesmo aqueles que estão dentro, mas também às vezes não tem o coração dentro da obra, irmãos. Estão açoitando Jesus, estão crucificando Ele de novo. Entenda isso. Você tem que viver uma vida pautada naquilo que o Senhor traz na sua palavra a cada dia para nós. Esses homens são açoitados, e eu imagino assim, irmãos, no meu pensamento, eles sendo açoitados e um olhando para o outro, de cara para o outro, e falando assim, chorando, ardendo o lobo, e falando assim: obrigado, Senhor, por poder padecer pelo teu santo nome, Jesus Cristo. Eles entendem que aquilo ali é o Evangelho é sofrimento, irmãos. Eu ouvi algo que me chamou bem a atenção esses dias. Se você quiser algo que alivie o seu ego, ou que te tire totalmente dos problemas, posso dizer assim, espirituais, que somente a intermédio da oração você pode ter um socorro, não vire cristão. Ser cristão vai muito além do que vir até uma igreja, sentar, ler uma Bíblia e se fazer aquilo. Eu ouvi algo tão interessante esses dias. Sabe quem é o membro do banco
Há muitos anos vem falado assim, eu não sei se é aqui, mas creio que na minha igreja muitos anos foi falado assim, o membro do banco, né? Ah, eu sou membro do banco, irmão. Eu não tenho que fazer nada, eu só nasci no banco. O membro do banco, ele é o parafuso, ele é o couro do banco, ele é aquilo ali que está ali de preto, ali a estruturinha do banco, aquilo ali é o membro de banco. Eu e você somos membros do corpo de Cristo, chamados para caminhar com Ele diante desta terra. Então, chegamos aqui ao ponto onde nós lemos. Nós vamos ler um homem cheio do Espírito Santo. E quantas lições maravilhosas nós tiramos daqui, irmãos. Estamos falando de Estevão, Estéfanos também em grego, que o nome dele é o nome de Estevão, coroado. Mas a coroa dele não vai ser como o rei da Inglaterra. A coroa dele não vai ser como os reis de Roma tinham antigamente. Aquele raminho, né? A coroa dele vai ser lavada de sangue, irmãos. Aleluia. Estevão é escolhido. Veja, às vezes, meu irmão, Deus abençoe meu irmão, para nos contar aqui. E às vezes parece tão insignificante um detalhe desse no culto, né, irmão? Se a gente for olhar para os anos, vai ver, o que o irmão está lembrando. Aí a Bíblia vai dizer assim: os quais constituamos sobre este importante negócio. Para um dia Deus dar algo que eu posso dizer grande, entre aspas, irmãos, porque nós temos que diminuir na presença do Senhor. A gente tem que começar do pequeno. Eu até hoje, irmãos, e quero persistir nisso. Continuarei lavando banheiro, continuarei limpando o chão da igreja, continuarei levando água para quem está pregando, e eu ensino isso também para aqueles que estão chegando. Não tenho muitos anos, irmãos, mas eu procuro aprender com os senhores, com todo respeito, de cabeça branca, porque ali a sabedoria e inteligência para poder instruir até mesmo o nosso caminho perante discussões boas para o Evangelho, para que possamos fazer ainda mais para o Senhor. Estevão vai ser chamado, mas veja que há características para poder entrar. Quando você vai a uma empresa, você tem que entregar um currículo. E se o teu currículo não estiver de acordo com aquilo que eles necessitam, eles te contratam. Se não, fica para uma próxima. Estevão chega ali e Pedro, ele convoca. O que está acontecendo? A primeira, posso dizer assim, contenda da igreja primitiva, a murmuração entre os helenistas e os judeus. Helenistas, aqueles, né, gregos de judeus de fala grega, né, e os judeus ali. E eles, os próprios judeus de Jerusalém, que davam os alimentos, distribuição de mantimentos para viúvas, órfãos e tudo aquilo mais. Então, eles forneciam mais para o seu povo. E as viúvas dos helenistas ficavam de lado. E há a contenda, a murmuração naquele momento. Aí, os discípulos olham e falam assim: nós não podemos deixar a palavra de Deus para servir às mesas. Eles não estavam falando assim: não, aquilo ali não vale nada, deixa ele lá fazer aquele negócio do copo lá, não dá nada. Não, ele está falando assim: eu sei do meu chamado, eu sei que eu tenho que levar a palavra, mas eu também não posso deixar ir às mesas daquele jeito. Então vamos eleger homens cheios do quê? Espírito Santo. Cheios do quê? De fé e boa reputação. Quem tem testemunho, irmão? O testemunho é tudo. Você ganhar uma pessoa para a igreja, irmão, que está no mundo, ter um testemunho é o que é algo primordial, porque com o teu testemunho ele vai querer ouvir a palavra que vem da tua boca. Agora, dependendo disso, já viu muitos nessa terra que às vezes com o testemunho ele mesmo matou a palavra de Deus. Ninguém nem queria ouvir da boca dele mais as palavras de Jesus. Viver Cristo, ser crucificado com Ele todos os dias. Eu não estou falando aqui de super-heróis, irmãos. Estou falando de você ser um ser humano que tem falhas e defeitos. Nós todos, eu me incluo quando eu falo assim. E nós temos esses defeitos, temos tudo. Mas nós podemos ter um auxílio do céu, pedir a Deus todos os dias, que Ele possa nos ajudar a ser transformados e gerados novamente pela palavra do Senhor, para que possamos alavancar a obra de Deus em nossas vidas. Então, Estevão, ele é convocado e ele é eleito ali no meio. Irmãos, Estevão é eleito. Estevão não fica somente... Eu estou pegando só esse exemplo porque ela está aqui.
para trazer o copo de água, somente para distribuir o alimento. Além disso, ele tinha graça, tinha fé. E através disso ele fazia o quê? Maravilhas e prodígios. Olha para você ver o currículo do homem. O homem chegou, ele pediu assim: irmão, você quer trabalhar, trazer o irmão para ele? Ô irmão, você quer trabalhar de mecânica base? Você tem mecânica base, sabe mexer no torno e tal? Aí o irmão fala assim: eu tenho, sei mexer no paquímetro, sei mexer também em outras estruturas e tal. O irmão fala: nossa, que currículo maravilhoso, né? Esse era Estevão, homem cheio. Também aprendi a palavra aos pés de Gamaliel, como Paulo ou Saulo. Ali, irmãos, ele recebe de Deus e começa a fazer isso. E como nós dissemos aqui no começo, o ódio, a inveja, a ira, muitas vezes, irmãos, daquele que não busca de Deus, é um alerta para mim e para você. Muitas pessoas não buscam mais de Deus. Aí quando ele vê você sendo colocado em evidência em alguma área da igreja, ou da sua vida ministerial, sentimental, espiritual, ele vai vir de afronta contra aquilo que Deus está fazendo. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida nesta noite, que o Senhor, ele continua sendo o mesmo aqueles dizendo que não vai dar em nada aquilo que tu está buscando, que o teu projeto é falido, que a tua família é falida. Jesus Cristo me trouxe lá de Pinhais para dizer a você aqui, que Jesus continua sendo Deus e tem promessa na tua vida. Aleluia, Deus. Rei da glória. Aleluia. Deus é fiel, irmãos, mesmo nós sendo infiéis, Ele continua sendo fiel à palavra dele. Então, quando Estevão, cheio do Espírito, começa a fazer tudo isso, a inveja ainda entra. Veja, ele cheio do Espírito Santo fazia grandes sinais. E várias sinagogas ali vinham contra ele. Libertinos, alexandrinos, judeus que estavam no cativeiro lá de abrir uma nova, posso dizer assim, até mesmo uma nova seita ali no meio, uma nova igreja. Falavam da forma deles, do jeito deles. Mas eles iam, olha para você ver que detalhe maravilhoso que a Bíblia nos traz. Eles iam debater, irmãos, com Estevão. Eles iam disputar com Estevão na palavra. E a Bíblia diz: não conseguiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Irmãos, como é que está sendo a nossa palavra diante das pessoas? Será que eles não resistem num ponto positivo quando nós começamos a falar de Jesus Cristo? Ou será que eles repelem aquilo que nós temos falado, irmãos? Nós temos que ter palavras ao qual as pessoas venham não resistir ao poder do Espírito Santo a querer trabalhar em suas vidas. Quantas vezes, e eu não digo palavras diferentes, ou, irmãos, deixa Deus te usar do jeito que Ele te chamou, irmãos. Se Deus te chamou, irmãos, para falar do jeito, às vezes uma palavrinha errada, ou outra que noite e meia eu falo a palavra errada, mas eu creio que Deus alcança o coração que está sendo ministrado. Aleluia, glória a Deus. Eu já vi gente, irmãos, que levou em cima do altar e falava e explicava e falava tudo aquilo, nada contra o conhecimento, mas a unção não havia mais, porque não buscava mais em oração. Você pode ter a palavra de Deus, você pode ter o conhecimento do que você quiser, mas se você não tiver uma vida de oração, você não tem unção para ministrar essa palavra. Você não vai ver os prodígios e maravilhas a qual Estevão via. Porque a vida deste homem era pautada em oração, uma vida justa, de boa reputação, de fé perante ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que ele havia também graça. E eu fui buscar um pouco, irmãos, em graça. Quer dizer isso, ser atrativo. A mensagem dele atraía a atenção daquele que ouvia. Mas entenda, não era ele ou eu, você, era o Espírito Santo, era a luz do mundo que estava na vida dele, que atingia a vida daquele que ouvia, e ele não resistia. E muitos daqueles que estavam no sinédrio se rendiam à palavra do Senhor. Irmão, eu digo a você que muitas pessoas se rendirão ao Senhor através da palavra que o Senhor tem no teu coração, para que você leve para elas. Pode ser dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, ou na comunidade em qual você vive, mas seja um instrumento na presença do Senhor. Aleluia, aleluia.
E após isso, irmãos, eles não resistiam. Aqui nós vemos, e não coloco jamais no mesmo patamar, mas a Bíblia diz que nós temos que ser semelhança de Cristo. Aqui você vai ver um homem que viveu a semelhança de Cristo. E começa ali no versículo 11. Eles vão subornar pessoas para que derem uma falsa ideia do que distorcesse o que Estevão falou, para que pudesse o prendê-lo. Lembrando que Roma já tinha tirado o poder do Sinédrio. O Sinédrio não podia mais matar naquela hora. O Sinédrio não podia mais assassinar como fizeram com Jesus, porque Roma tinha tirado a autoridade do Sinédrio. Então, nesse momento, irmãos, eles começam a trazer pessoas. Em Mateus 26, 57, você vai ver que Jesus está perante o Sinédrio. Muitas falsas testemunhas vêm e tentam e não conseguem trazer nada contra Jesus. Jesus quietinho. E daí, naquele momento, eles perguntam se ele é o Cristo. E ele diz que eles ainda não veem o Filho do Homem à direita, à destra do Pai, em glória. Aleluia. Aleluia. Então, quando isso acontece, eles estão ali no Sinédrio. Olha só que coisa interessante. Estevão está ali. Quando eles começam a disputar e querem tirar ele dali, eles olham para Estevão. Quando eles olham para Estevão, ele vê o rosto de Estevão como de anjo, alumiado. Aí você vai ver lá em Êxodo, eu marquei aqui, irmãos, em nome de Jesus. Lá em Êxodo, irmãos. Eu tinha marcado aqui em nome. Êxodo 34, 29. Você vai ver a segunda vez que Moisés desce. É maravilhoso para ver, irmãos. Um homem de 80 e poucos anos subindo, irmãos. A gente lê e fala: nossa, ei, Moisés subiu, Moisés desceu, Moisés. É um homem subindo a montanha, irmãos. Jesus. Mas enfim, Êxodo 34, 29, você vai ver Moisés descendo. E ele não sabia, a Bíblia diz, que o seu rosto, a sua pele estava iluminada, ao ponto de ter que colocar um véu para falar com as pessoas, porque senão eles caíam por terra ali, irmãos. Porque ele viu a glória de Deus. Aleluia. Então, eles retiram ele. E a defesa de Estevão. É lindo isso aqui, irmãos. Estevão, capítulo 7, ele vai ali, de Atos dos Apóstolos. Ele começa a descrever o que o irmão falou aqui no começo, no início, né? Abraão. Ele começa a discorrer ali, irmãos, é o maior sermão do Novo Testamento. É isso que Estevão faz. Ele pega e destrincha ali de uma forma bem mais resumida, mas traz toda a história do povo hebreu naquele momento, desde Abraão saindo da Mesopotâmia, enfim. E vem falando de todos os fatos que eles vinham, os pais na fé vinham fazendo, de quantos patriarcas veio de José. E vão indo, irmãos, e vai chegando, até Estevão chegar no finalzinho e dizer bem assim, lá nos 52: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora fostes traidores e homicidas. Em outras versões vai estar assassinos. Agora, nós lendo a palavra, falando aqui, parece até um tom alegre, entusiasmados, mas você imagina ele na frente de todo o Sinédrio, aqueles 70 testemunhas que estavam ali, e ele dizendo aí: vocês são assassinos, vocês assassinaram o nosso Jesus Cristo. Irmãos, tem que ser cheio de fé, ter o Espírito Santo, ter a graça de Deus, para que Deus dê a ousadia para falar dessas coisas. Busque do alto, porque o Senhor deixa na sua palavra dito a nós: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas Ele acrescenta na vida do crente. Eu sei que todos nós temos projetos, planos, tanto ministerial quanto na nossa família, sentimental e tudo mais. Mas, irmãos, quando você busca do alto, você vê a mão de Deus abençoadora ser derramada sobre nossas vidas.
posso dizer a você que hoje eu tenho uma casa pela misericórdia de Deus. Eu tenho lá como eu posso dizer, um Lamborghini, em nome de Jesus. É um Palio 98, porque o Senhor deu por graça de Deus. Eu tenho ali, irmãos, a minha motinha, estou falando de algo material só por não entender um pouquinho. Como que um homem que viveu 20 anos, irmão, perdido na cocaína, ali em Pinhais, ali em Benjópolis, ali me conhecem muito, irmãos, perdido de não ter, às vezes, um chinelo para andar, de às vezes olhar para o lado e não ter um amigo de novo, porque na bonança é bom, né, irmão? Quando você tem tudo ao teu redor, é maravilhoso, você tem amigo, mas quando você estiver na pior, irmão, quando você estiver no fundo do poço, o único que pode ser chegar lá e te tirar de lá é Jesus Cristo, o Salvador da minha e da tua alma. Jesus Cristo me salvou, irmãos. Tenha convicção disso na sua vida. Em muitos lugares que eu vou, às vezes, irmão, em nome de Jesus, eu digo isso, porque eu ouvi e guardei no meu coração. Irmão, nós somos salvos. O inimigo tem roubado isso de dentro da igreja. Irmãos que entram na igreja agora e se sentem salvos pela palavra, mas quando saem ali fora, se ele tropeça em algo, ele diz assim: perdi minha salvação. Irmão, você foi salvo. Apenas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. É uma batalha todos os dias, mas nós estamos no exército do vencedor, daquele que está vindo para estabelecer todas as coisas para o reino celestial. Aleluia. Nós vemos Estevão, irmãos, homem cheio de graça e de poder. Ele relata a história deles e mostra todos os erros que os seus pais fizeram. Mas ele não mostra somente os erros, ele fala o que Deus queria fazer. Deus tinha como herança. Deus não queria idolatria, fizeram bezerro de ouro, fizeram várias situações que desagradou o Senhor, mas mesmo assim, na cruz do Calvário, como a serpente que foi levantada no deserto, o Filho do Homem há de ser levantado, aleluia, para a remissão do meu e do teu pecado. Aleluia. Então Estevão relata para eles como o Sinédrio não tinha o poder de matar pessoas. A Bíblia diz que eles retiram Estevão da cidade. Retiram. Olha só. Eles ouvindo enfureciam-se, e seus corações rangiam-se deles contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Alguns dos irmãos abram para mim Mateus 26, 64. Evangelho de Mateus 26, versículo 64. Quem achou pode ler. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor Jesus. Mateus 26, 64. Amém. E disse Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Jesus Cristo. A testificação do que Jesus falou antes de sua morte acontece na vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão olha aqueles homens enfurecidos e Estevão tem uma visão celestial, olha para o céu e ele vê o Filho do Homem à destra de Deus. Ele vê, irmãos, e quem é o único que pode ver o céu se abrir é o homem de oração, irmãos. É o homem que busca na presença de Deus, ele vê o céu se abrir diante dele. E o céu se abrir, irmãos, às vezes pode ser uma revelação do céu, ou você receber dentro do teu quartinho, lá onde você tem o teu cantinho, a presença do Deus, quando nós recebemos aqui na hora dos louvores, a presença de Deus sobre nossa vida, e nós sentimos o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele sente isso, ele vê, quando ele fala. Mas aquele, irmãos, que não tem o discernimento das coisas de Deus. Paulo disse assim: eu não posso dar comida sólida. Ainda tenho que dar à igreja de Corinto um leite materno ainda. Porque não estão preparados ainda para coisas sólidas. Então, irmãos, aquele
aquele que não tem a visão espiritual, aquele que não tem uma vida com Deus, ele não resiste quando alguém fala das coisas do alto com ele. Então, nesse momento que Estevão recebe a revelação, olha só o que a Bíblia diz, irmãos: gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. O irmão, vamos dizer assim, Deus toma o irmão, dá a visão, o irmão começa a falar. Aí, pela misericórdia de Deus, né, irmão? Mas um exemplo. Nós começamos a gritar, não sei o que. E fechamos nossos ouvidos, irmãos, para aquilo que ele está falando. É isso que está acontecendo com Estevão nesse momento. Porque eles sabiam que era a verdade sendo dita cara a cara a eles. E nesse momento, a verdade vos libertará para aquele que recebe. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, isso acontece. Eles saem com Estevão, retiram da cidade. E a Bíblia diz: e apedrejaram. Não apedrejavam, apedrejaram Estevão. Eram vários com pedradas dele. Nós estamos falando de um servo de Deus. Vou trazer para os nossos dias. Estamos falando de um evangelista, de um diácono aqui, como foi instituído, pregando o evangelho nessas ruas do São Brás ou em qualquer lugar e falando do amor de Cristo. E de repente ele se vê começar a ser apedrejado por causa da palavra de Deus, porque ele estava fazendo o ofício dele perante o reino celestial. Mas aquele que está esperando o Senhor, porque nós não sabemos o dia nem a hora e nem a forma que nós iremos ao Senhor, irmãos. Muitas vezes esperamos ir no arrebatamento da igreja, amém, por isso eu também espero. Mas você também está esperando as pancadas que vão vir até chegar esse tempo. Você também está esperando os seus lombos cingidos para que você possa permanecer na palavra, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. O Senhor chamou o mundo todo. Como eu queria que vocês viessem para minhas asas como pintinhos, mas muitos não querem. Então, irmãos, Estevão é apedrejado. E é lindo isso aqui. Um homem de oração, ele vê os céus abertos. Um homem de oração no momento onde vinha a afronta, onde vinha a dificuldade, onde vinha os momentos ao qual dá até vontade de parar, irmãos. Isso aqui nós temos que ser sinceros perante ao Senhor. Quantas vezes na sua caminhada deu vontade de desistir por alguma situação acontecendo, por algo até mesmo não acontecendo na igreja, mas às vezes em nossa casa, que nós olhamos com nossos olhos humanos e falamos, mas nunca saio disso. Mas pela misericórdia de Deus, você está aqui foi porque Deus continua fazendo as promessas dele na sua vida. Amém. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Aleluia. Se ele, eu ouvi algo tão interessante que esse dia minha esposa estava ministrando, e ela disse assim: se hoje eu parasse de ir a uma igreja, mesmo assim eu não tinha feito nem isso pelo meu Jesus Cristo, pela salvação adquirida na cruz. Se hoje, irmão, o seu pensamento muitas vezes é de desânimo ou parar na presença do Senhor, saiba que muitos homens de Deus morreram por esta palavra. Muito sangue foi derramado para que essa palavra chegasse bonitinha em várias versões para nós, em várias formas de leitura. Aleluia. Não desista daquilo que Deus tem na tua vida, não importa a tua idade. Não desista daquilo que Deus tem na tua vida, porque o que Deus tem para você é algo grandioso. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. A oração de um homem de Deus, ele em invocação dizia, sendo apedrejado. Nós não vamos ver Estevão, alguém colocando ele de joelhos. Não. Você não vai ver ele caindo de joelhos pelas pedradas, não. Porque o homem de Deus, ele tem a estrutura, ele tem a armadura de Deus perante ele. Ele está fixado os seus olhos aos montes, como disse o salmista. Da onde vem o seu refúgio e fortaleza a cada dia? Que vem do Senhor a sua força.
E ele está ali, irmãos, e ele se põe de joelhos. É diferente, irmão. Ele se põe de joelhos, fazendo como o mestre dele disse, como o nosso Salvador disse. E ele se coloca de joelhos. Lá em Lucas 23, 34 e 23, 46, você vai ver Jesus não imputando sobre a vida daqueles que o assassinaram e nem sobre a nossa vida a morte dele. Estevão vai fazer o mesmo. Ele em invocação diz assim: Senhor, recebe o meu espírito. Jesus disse isso. E daí no 60 ele diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Irmão, ele não estava baixinho assim, levando pedrada. E as pedradas vinham no braço, e vinha na cara, e vinha nas pernas, e vinha em toda quanto é parte do corpo, sangrando, irmãos. E ele se põe de joelho perante ao Senhor. E eu creio que aqueles homens, mesmo acertando pedra, não estão entendendo. Eles pensam, é ali agora, acabou a vida dele. Vamos acabar com mais uma vez, vamos acabar com o evangelho de uma vez por todas. Mal sabem eles que ali haverá o crescimento da igreja. Aleluia. Então Estevão, ele se põe de joelhos, clama ao Senhor e diz assim: não lhes imputes este pecado. Perdoa aqueles que estão ali assassinando a ele. E adormeceu. Aleluia. E o nome dele vai dizer que é a coroa, irmãos. Por isso que no começo eu disse, a coroa de sangue. Pagou o alto preço que deveria ser pago para receber a coroa da vida. Aleluia. Muitos irmãos hoje em dia no Evangelho estão querendo receber a coroa do homem. Mas essa coroa, como diz a Bíblia, a ferrugem há de comer, irmãos. O título a ferrugem há de comer. Mas o que Deus tem lá em cima é para os humildes e mansos de coração, para aqueles que estão dispostos a largar aquilo que dá prazer à sua carne, para viver aquilo que o Espírito Santo tem a fazer na minha, na sua vida, a cada dia. Estevão nos deixa aqui hoje uma lição de vida, que nós possamos a cada dia persistir em oração, persistir na busca pela unção, irmãos. A unção, ela só vem por intermédio da oração, da intimidade com Deus. A palavra só vai ser revelada através da oração. Pode ver, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, você vai ver que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração e na palavra. Não falou na palavra e na oração. Na oração, porque oração é o que? Intimidade. A palavra é o que? O conhecimento para propagar o Evangelho. E é dessa forma que Deus faz. Então, eu deixo essa mensagem para os irmãos. E que os irmãos continuem firmes na presença do Senhor. Que esse pode ser, novamente, como o irmão falou, um início de